Vamos falar sobre Bartimeu, um personagem muito conhecido, mas a gente vai falar sobre Bartimeu. Olha só o texto bíblico no Evangelho de Marcos, é o evangelho mais curto, é o evangelho mais objetivo. Olha só o que a palavra de Deus diz nesse texto. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, disse-lhe: coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? E Jesus perguntou para Bartimeu. O cego respondeu: Senhor, eu quero ver. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus, estrada afora, ou caminho afora. Amém. Que Deus abençoe esse momento da reflexão, que estejamos preparados, ou então com o nosso coração aberto para ouvir a palavra de Deus, e que Deus possa falar com você através desse texto. Amém? Deus haja misericórdia, como houve com Bartimeu, em relação à minha vida, em relação a você, nesse momento da reflexão da palavra. Olha que interessante. Evangelho de Marcos, quando você lê o Evangelho de Marcos, você tem que ver Pedro. Lembra de Pedro? O pescador? Você tem que lembrar de Pedro. Por quê? Porque Marcos, ele é aquele que ouviu para escrever esse Evangelho de Pedro. Olha só essa cidade. Jericó, você já ouviu, uma cidade antiga, uma das mais antigas habitadas da época de Jesus. Olha só que interessante. Jericó, aí você está vendo no mapa, Jericó parece perto de Jerusalém, mas ele está, alguns vão dizer, em torno de 30 quilômetros de Jerusalém, e diz que Jericó, quando fala subindo, porque Jericó fica 240, 250 metros abaixo do mar. Olha só que loucura. No nosso país, eu acho que algumas cidades, no máximo, aí chega a 40, 50 abaixo do mar. O Jericó é 240 abaixo do mar. Então, no verão, no inverno, ele é procurado ali por alguns lugares. E na época de Jesus, alguns imperadores e autoridades romanas constroem casas de veraneio ali. Entendeu? Sabe? Se vamos para um lugar bacana, vamos para Jericó. É uma parte de deserto, mas é uma parte também que tem fontes ali. Então Jericó tem um oásis ali. Então Jericó é uma cidade bem interessante. Jesus faz esse caminho um pouco mais longo, que você está vendo aí no mapa. Mas por que não daria para ir de Cafarnaum, passando ali em Genim e vai reto? Não daria? Daria. Mas tem que passar nas montanhas de Samaria. E os judeus, por tradição, não passam em território da Samaria. Mesmo quando Jesus foi no período de Samaria, Jesus ele volta por esse caminho mais longo, tá? Então os judeus normalmente evitavam o caminho mais rápido. Agora, olha que interessante o texto que nós acabamos de ler. Bartimeu é o único homem, uma única pessoa curada que tem um nome revelado no Evangelho de Marcos. Todas as outras pessoas são curadas, mas não tem um nome, você não sabe qual é o nome. Domingo que vem vamos falar sobre a mulher determinada, a mulher que tinha hemorragia. Ela não tem um nome, a gente não sabe o nome dela, mas Bartimeu a gente sabe o nome. O Bartimeu em Marcos é o último a ser curado, depois acabou, não tem mais milagre de cura, ressurreição. Então é o último texto, é o último relato de Marcos sobre a cura. Por que Jesus está fazendo esse trajeto? Porque ele está indo para Jerusalém, para Páscoa. Lembra da Semana Santa, Semana da Paixão, aquela semana onde Jesus se entrega? Então é essa semana. Então ele está descendo. Outras pessoas também estão fazendo esse caminho para ir, né? Então, eu queria trabalhar aqui com vocês, olha só. Bartimeu é um nome aramaico que é filho de Timeu. Não dá para saber, alguns falam, filho do impuro, mas não dá para saber. Na verdade, é o filho do Timeu.
No Brasil, em algumas cidades pequenas, a gente fala assim, é filho do fulano. Você de qual família? Sou dos Gonçalves, sou dos Américo, sou do Silva, sou do Souza. Não é assim? Então, na época também, você era conhecido as filho de quem? Ele é o filho de Timeu. Então, Bartimeu é filho de Timeu. Então, era uma forma também de dar o nome. Agora, o texto que nós lemos diz o seguinte, que ele era um homem cego. E aqui é o ponto, por isso eu prefiro a tradução, Senhor, eu quero ver, porque não dá para saber se Bartimeu, ele era cego de nascença, poderia ser, ou se ele perdeu a visão por alguma enfermidade ou por alguma situação. Não dá para saber, mas ele era cego, ele não enxergava nada. Mas o Marcos fala que era pior a situação dele, porque além de cego, ele para sobreviver dependia da generosidade das pessoas. Então ele mendigava. Ele escolheu o caminho ali, não dá para saber se ele escolheu estrategicamente por causa próximo da Páscoa, ou se ele já vivia a vida ali, possivelmente sim. Não, era difícil uma pessoa com deficiência visual ficar percorrendo longos caminhos. Né? Então, era um homem cego, só que o texto falava assim, ele está, esse aqui é um detalhe importante, à beira, à margem, porque o texto começa assim e ele termina diferente. Ele começa falando à beira, e depois, no final, nós vamos ver, ele está no caminho. Olha que interessante esse texto. É o mesmo texto. Então, Bartimeu, que agora está à margem, no final ele está a caminho. Agora, ele é a única pessoa, como eu falei, que tem seu nome revelado no livro de Marcos. O cego, irmãos, na época, ele é considerado impuro. Há as teorias que é o seguinte, perguntar por que ele nasceu, ou por que ele ficou? Alguns acreditavam na época porque era uma maldição de Deus, que Deus estava punindo por algum pecado. Ou então, talvez se ele nasceu cego, talvez foram os pais e seus familiares que pecaram, e por isso, então ele já era visto assim, ele está sendo punido, ou coitado, ou impuro. Não tem muita voz. Esse é o Bartimeu. Né? Agora, para pensar, ele não enxerga, ele está mendigando, ele está numa situação difícil. Quando ele ficou sabendo que era Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele fala filho de Davi, não tem como dizer que não. Ele está dizendo que Jesus é o Messias. Messias é o homem a pessoa de Deus, ou o homem de Deus esperado que vai salvar Israel. Então, veja só, os líderes, boa parte da liderança, com algumas exceções, como por exemplo Nicodemos reconheceu Jesus, mas os que prenderam Jesus e mataram Jesus, os líderes judaicos, eles não reconheceram Jesus como Messias. Esse homem reconheceu Jesus como Messias. Ele está cego, dentro dele ele poderia pensar que Deus está me punindo, ou punindo meus pais, olha a minha situação, Deus me abandonou, mas não, quando ele percebe que é Jesus, ele reconhece que Jesus é o Messias. Então, apesar do seu problema, apesar de não enxergar Jesus, ele consegue ter uma visão melhor do que os líderes religiosos. E aí eu quero destacar um ponto aqui, amados. Quando o milagre te coloca no caminho certo. Esse é o episódio de hoje. E o primeiro são problemas. Os problemas não podem impedir de crer. A primeira coisa do texto você tem problema, eu tenho problemas, podemos até ter deficiências como o Bartimeu tem. Ou tinha, na verdade. Deficiência pode ser uma dificuldade, uma limitação em alguma coisa que a gente tem. Às vezes pode ser que a gente já nasceu assim, pode ser que foi uma irresponsabilidade nossa, pode ser um acidente, pode ser várias situações da nossa vida, que traz alguns problemas, traz algumas limitações para a gente. Sendo responsáveis ou não, nós lidamos com dificuldade, com limitações, como Bartimeu. Só que os problemas não podem nos impedir de crer, não podem nos impedir de ter uma atitude de fé em Deus. Bartimeu poderia ficar preso no seu problema. Não poderia, sim ou não?
Oh, estou copiando, não posso falar sim ou não, eu estou plagiando aí, né? Mas não é verdade? Às vezes os problemas ou uma situação não pode te bloquear, não pode te travar. E que você começa a não crer. Crer é confiar em Deus que alguma coisa pode acontecer. Seja um milagre, uma vida, alguma coisa acontecer na sua vida. Mas Bartimeu, nós aprendemos com Bartimeu, que apesar disso, ele não deixou que os problemas dele impedisse ele de crer. Veja só, apesar do problema dele, ele é cego e ele precisa de pessoas. Então ele pede dinheiro. Ele não tem uma vida boa, ele não tem uma vida confortável, obviamente. Ele gostaria de enxergar, porque Jesus pergunta para ele. Financeiramente ele não gostaria de depender, como talvez nós não gostaríamos de depender de ninguém financeiramente. Não é assim? Desde criança nós somos instigados, falando, não dependa de ninguém, né? Olha, né? Ou os pais querendo que o filho saia do ninho, né? Ou então, depois de um período, para as mulheres também conquistar o seu espaço, às vezes a mãe falava assim, olha, não vai depender de homem, não é assim? Todo mundo quer a sua autonomia financeira. Bartimeu também gostaria, o problema dele é real. O problema não é que, quando eu digo que os problemas não atrapalharam, não é que ele não tem sofrimento, não é que ele não tem dor, que aquilo não é real, é real. Mas não pode impedir dele viver, dele crer. Mas ele poderia viver e acomodar com aquilo. Como é uma tendência humana. Posso ficar ali e falar, meu problema. Olha como eu sou, eu tenho esse problema. E aceitar, inclusive. Agora, o texto diz que ele grita. O que acontece quando ele grita, irmãos? O texto diz que quando Jesus estava saindo de Jericó, estavam os seus discípulos e uma multidão. Então, por isso que seguidores de Jesus não eram só os 12. Tinham muito mais pessoas seguindo Jesus. Só que a multidão é um outro problema. É um problema... Mas a gente sabe quando você já tem problemas, mas vem problemas extras? Então, é o que está acontecendo com o Bartimeu. Então assim, ele já tem... Marcos deixa claro que ele tem 2 graves problemas. Mas além disso, ao querer ter um encontro com Jesus, ou falar com Jesus, ou ter uma voz, poder conversar, falar com Jesus, surge um problema extra, que é a multidão. E aí, ouvir a multidão vai te calar. Se Bartimeu ouve a multidão, ele fala assim, não, realmente, quem sou eu? Desculpa, gente, desculpa. Gritei, não quero atrapalhar vocês. Quem sou eu? Sou miserável aqui, desculpa, eu não queria atrapalhar a reunião de vocês. Continua a jornada. A multidão que seguia Jesus. Nem toda a multidão que segue Jesus tem a mente de Jesus, os valores de Jesus, os princípios de Jesus. Nem todo mundo que estou seguindo Jesus, verdadeiramente está seguindo, porque Jesus falou, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Se o Bartimeu dá atenção à multidão, ele vive como a maioria. A maioria está dizendo assim, Bartimeu, fica quieto, cara, está atrapalhando aí, porque não gritaria. Você já reparou que não mudou muito nos dias de hoje? Eu estou dizendo no sentido do nosso, infelizmente, do nosso cinismo. A gente se acostuma com as coisas, não é verdade? Você está passando num lugar, você está razoavelmente, normalmente nós somos bem vestidos, não é assim? Então, vamos ir trabalhar, ir para o shopping, dependendo do lugar, você fala, eu tenho que me arrumar. Quando você está passando num lugar, e a nossa cidade hoje até aumentou o número de pessoas pedindo coisas, e às vezes elas não estão bem vestidas, elas não estão cheirosas. Se uma pessoa falar alguma coisa, a gente passa, ela está ali sentada, a gente ouve. A gente, na verdade, nem vê às vezes, nem enxerga. O Bartimeu poderia falar assim, não, realmente, quem sou eu? Nem casa eu tenho direito, né? Ou nem sustento direito eu tenho, nem enxergar eu enxergo, vou atrapalhar, o Messias. Então, e aqui nós vivemos em tempos em que, acontece comigo e com você. Será que essa roupa combina com essa? Você fala assim, não, acho que combina, essa cor, aquilo ali não combina. Você fala, será meu cabelo, o que você achou do meu corte? Aí começa o corte. Você está preocupado com a imagem que você passa. Só que se eu e você fomos para viver, para agradar a maioria,
E essa multidão vai calar você. E você não vai se encontrar, ou não vai ter essa experiência do milagre. Essa experiência da coisa diferente, de alguma coisa diferente acontecer na sua vida, na minha vida. Porque é impossível agradar a multidão. Para pensar, olha em você mesmo. Nós somos seres humanos. É possível concordar com o gosto, estilo de cores? É possível? Não sei, os casais, os irmãos, tem cor que você não gosta, na verdade. Você fala assim, essa cor não combina com essa. Teve período que eu não gostava de marrom. Não gostava de marrom por nada. Não gostava de marrom, de tênis marrom, nada de marrom, nada. Não é que eu tenho toque igual o Roberto Carlos, que eu nem sou famoso como o Roberto Carlos, não é isso, não é toque. Eu não gostava, acho que não combinava o marrom. Até começar a namorar com a Rose, né? E a pessoa gosta muito de marrom. Pensa numa pessoa insistente. É a Rose. E ela me deu um sapato marrom. Mesmo eu já tendo, eu falei assim, mas pastor, você deveria falar. Não, eu já tinha falado. Porque a gente já tinha ido em shopping. Ela tinha falado, olha que sapato maravilhoso. Eu falei, não gosto de sapato marrom, hein? Já fica a dica. Cara, não adiantou. E deu um sapato marrom. Gente, eu usei uma vez aquele sapato. Nunca mais usei sapato marrom. Fica a dica, irmãos, eu não gosto de sapato marrom. Mas é gosto, não é verdade? É errado não gostar de marrom, ou é certo gostar de marrom? É óbvio, pastor. Nossa, então quando alguém usa marrom, o pastor não gosta. E você vai se importar com isso? É importante. Você imagina tentar agradar todas as cores, as combinações de pessoas e gostos e estilo? Você não vai conseguir, nem eu, nem ninguém. Não dá para agradar a multidão, porque eu às vezes sou a multidão e você é a multidão, e somos às vezes injustos nos julgamentos, sim ou não? Fazemos julgamentos e a multidão às vezes é injusta no julgamento. Só que às vezes eu e você gastamos tanto tempo querendo agradar quem? A multidão. Agradar pessoas que não é aquelas que pagam a conta, aquelas que realmente são seus amigos, mas e às vezes eu e você estamos preocupados em agradar pessoas que não vale a pena a gente agradar, não é ser grosseiro com pessoas. E agora só um adendo aqui, eu não estou falando para você não ouvir conselhos de pessoas sábias, eu não estou falando que você não pode ouvir pessoas que te amam você, que têm um respeito por você, não é isso que eu estou dizendo, mas tentar ser uma pessoa legal para todo mundo e agradar todo mundo, é um inferno, é uma vida que vai te deixar calado ali, sempre vai estar frustrado. Então a multidão vai te calar, mas olha o que o Bartimeu faz. Ele tem uma persistência, assim, ele tem uma fé, assim, admirável. Vou dizer, depois a gente vai ver na parte da cura, que ele tem uma atitude, quando você lê Marcos um pouquinho antes, ele tem uma atitude que supera os discípulos. Os 12 que Jesus escolheu não tem a atitude de Bartimeu. Ele persiste, ele fala assim, ele grita, ele incomoda a multidão, mas ele consegue parar Jesus. Jesus para e fala, gente, agora chama o cego, chama o Bartimeu, chama o cego. A persistência para Jesus. A fé daquele homem para. O que a Bíblia fala sobre a fé? A fé não é que, mas existe o homem de muita fé, o homem de pouca fé, a mulher de muita fé, a mulher de pouca fé. Existe. Mas a fé, a Bíblia fala que é um dom de Deus, é um presente de Deus, que Deus dá o dom, e se você usa o dom, você tem bastante fé. Se você não usa o dom, é pouca fé. Essa é a diferença. Mas a fé, nem a fé é nossa, irmãos. Olha só que loucura. Fala assim, mesmo quando eu creio, nem isso eu posso dizer. Não, eu tenho muita fé. Na verdade, eu posso dizer assim, Deus me deu a fé, é um dom, estou colocando em exercício, como um músculo, que precisa ganhar a firmeza ali. A fé, ela cresce devido ao exercício. E Bartimeu, ele é um homem que ele está exercendo, gritou mais alto. Por que ele gritou mais alto? Um grito, alguns traduzem como um choro alto, um clamor, não dá nem para traduzir do grego, alguns jogam para o hebraico, aramaico, um monte de idioma, não consegue traduzir exatamente se foi um grito, se foi um choro alto, mas alguns concordam que foi de desespero, falando,
Cara, é a última, talvez é a única oportunidade que eu tenho de parar Jesus, de falar com Jesus. E a fama que eu sei, quando você lê Marcos, é que ele já curou outros cegos. Marcos fala que Jesus curou um cego em 2 etapas, fazendo um lodo, um guspe na lama, faz um lodo, passa no olho do cego, o cego falou, e aí, está enxergando? Ele fala, estou enxergando, mas os homens me parecem um pouco de árvore, está faltando alguns graus, entendeu? Jesus deu uma acelerada no milagre, falou assim, rapaz, você ficou com uns 2 graus, eu te curei, mas você ficou com uns 2, mas peraí que eu já vou trazer aqui, ó. E Jesus foi trazendo a retina ali, corrigindo, ficou zerado, falou, agora Jesus, e Jesus fez os sinais, igual aquela prova, e agora o que é? O E, é o Z, cara, Jesus agora está zerado. Aquele homem ouviu essa fama, Jesus expulsou o demônio, curou, ressuscitou a menina, é a única oportunidade, vou gritar, estou desesperado, e eu gosto daquela frase, já citei várias vezes aqui, a fé prospera quando a sua única esperança é Deus, a única esperança de Bartimeu é Deus, ele colocou toda a sua confiança. Agora só um fato intrigante aqui no livro de Marcos, olha só, lembra que a multidão, acabei de falar que a multidão atrapalhou? Se dependesse da multidão, o que o Bartimeu estava? Ele estava morto, né? Claro, como ele está morto. Mas na época, o que acontecia se ele ouvisse a multidão? Estaria cego, ao caminho, pedindo coisas, dependendo, e jamais teria tido uma conversa com Jesus. Essa multidão, ao invés de levantar Bartimeu, queria calar Bartimeu. Mas o livro de Marcos conta um relato, e aí é por isso, cuidado com quem você anda. Não seja uma pessoa tão seleta. Não é isso, né? Cristãos não ficam, não posso me contaminar. Não, a gente tem conversa com pessoas, mas intimidade tem que ser selecionada mesmo. Porque se tem gente que coloca você para baixo, tem gente que coloca você para cima. Porque 4 amigos, o texto de Marcos diz que não é 4 amigos, amigos, diz os homens, eu imagino 4 por causa da maca, irmão, a minha imaginação. Porque diz o texto que levou um paralítico. E para levar um paralítico na maca, eu penso 4. Então vocês me desculpem a minha imaginação, mas o texto não fala 4. Fala os homens. E diz que eles chegaram ali, a casa estava abarrotada, eles não conseguiam comer. Porque era tantos milagres e tantas pessoas procurando Jesus que não conseguia. Os 4 falaram assim, vai entrar pelo telhado. Vai entrar pelo telhado. E foi os 4, foram esses homens que começou a destelhar lá, e Jesus conversando, curando, falou, o que está acontecendo? A galera está entrando pelo telhado, Jesus. O texto diz o seguinte, o texto usa no plural, pode ler lá com atenção. Não diz que vendo a fé do paralítico, está no plural, vendo a fé dos homens. Olha só que diferença, quando você anda com homens com fé, é mais fácil ter fé. Agora quando você anda com gente sem fé, e se for crente, irmão, você fala assim, tem mais fé, irmão, coloca café aí. Andar com gente sem fé é dose, ceticismo, pessimismo. Por isso que Deus vem para nos libertar. Então ande com pessoas como aqueles homens que, se tiver que abrir o telhado, vai colocar você lá para você ser curado, ou seja, vai ajudar você na fé. Vamos lá, imagina, chega lá e fala, já está lotado, vamos embora. Já deu, pegou, vamos embora. Não. E Jesus fala, vendo-lhes a fé daqueles homens. Fala, cara, que fé. O cara destelhou e falou, não, um milagre vai acontecer hoje. Então é assim, então olha a diferença. Seguir uma multidão, ou de andar com pessoas, ou ter intimidade com pessoas, que só coloca você para baixo e desestimula, cuidado. Tem um filtro, aí é o filtro da mensagem anterior. Coloca filtro aí. Ou então ajuda o seu amigo, ajuda os seus companheiros, fala, tenha mais fé. O que é isso? Mas olha, agora o melhor é a cura maravilhosa realizada por Jesus. Jesus para a sua jornada para atender uma pessoa na margem, à beira. Jesus para. Jesus tem uma multidão, Jesus tem uma missão, Jesus tem uma agenda determinada. Ele fala assim, cara, agora eu tenho que parar para atender esse homem. Jesus nos enxerga como povo, como igreja, como nação, como humanos, mas Deus nos enxerga como um indivíduo também, como uma pessoa. E eu fico imaginando, Deus não fez
o ser humano para que ele tivesse essas necessidades, ou essas deficiências. Mas ele é aquele que atende esse homem que estava na margem, sem voz. E aí eu acho que Jesus falou assim, não, fala para ele ter coragem, pode vir. Levanta, ele está chamando. Aí o texto diz, lançando a capa para o lado, saltou e foi até Jesus. Essa capa não dá para saber. Então tem gente que gosta de fazer um florido sobre a capa. Não dá para saber. A palavra capa é manto. Lembra que domingo que vem eu vou falar sobre a mulher que tocou no manto de Jesus? É a mesma palavra. Que a mulher tocou no manto de Jesus, o Bartimeu tirou esse manto. Alguma coisa estava atrapalhando, quando Jesus falou, vem, né, chama ele, ele está te chamando. Deve ter abrido ali a multidão. Ele foi levantar, provavelmente atrapalhou, e ele tirou uma roupa. Alguns estão dizendo que imagina uma roupa normal que a gente tem, mas eles usavam uma roupa por cima. Homens e mulheres usavam uma roupa por cima, às vezes enrolada assim. E aquele manto, alguma coisa atrapalhou ele, não sei se ele caiu, se ele tropeçou, ele só sei que ele foi tirando, que estava atrapalhando, ele falou, tem que estar junto com Jesus. Ele teve que deixar mesmo aquela situação para ir. Jesus sabe o que ele precisa, sim ou não? Claro que sabe. Mas ele é mendigo. Será que é dinheiro que ele quer? O que ele quer? Mas como Deus, como Jesus sendo um homem sábio, será que não é aquele que curou tantas enfermidades, não saberia que ele quer enxergar? Sim. Mas por que você ora e nós oramos? Se Deus sabe de todas as coisas. Nós oramos com um exercício de fé. Nós falamos com Deus. Deus, está acontecendo isso. Claro que eu ouço, nós devemos ouvir e falar com Deus. Mas Ele sabe de todas as coisas. Jesus falou, então olha, não fica enrolando muito na oração. Desde que não é o tempo da oração, é a qualidade da oração. E a qualidade da oração pode ser horas e horas, como Jesus orou de madrugada, mas a oração de Jesus pode ser em uma frase. Pode acontecer, uma boa oração. Então não dá para saber se ela é longa pelo tempo, se ela é boa, se ela é ruim. Depende da qualidade, não só da quantidade da oração. O que você quer que eu faça? É interessante dar dando a voz para ele. O que você quer? Cara, é um pedido especial. Você acha que toda a multidão, essa multidão, Jesus foi perguntando, o José de Jericó, o que você quer que eu faça? Ou Maria de Generazaré, sei lá, os nomes, né? O Paulo de Gadareno, o Gadareno. Jesus não fez, mas para o Bartimeu, um cego, ele não enxerga. Ele depende das pessoas financeiramente, ele está pedindo, ele pede, ele vive de esmolas. Jesus fala, o que você quer que eu faça? E ele fala um termo, a resposta, a tradução é infeliz. Porque traduz como mestre. Mestre, eu quero ver, ou mestre, quero recuperar a visão. Não é. A palavra só aparece 2 vezes, e você vai se lembrar dessa palavra. Primeiro que aí o Diante do Trono dá uma mancada na tradução, porque numa das músicas fala Rabone, não é? Rabone. Ele fala, tem uma das músicas do Diante do Trono, e aí nada contra, não é isso. Estou dizendo que quis gastar o idioma hebraico e tudo mais, grego e de outros mais, e falou errado, é Rabioni, porque Rabi é mestre, e o Bartimeu é o único, juntamente com a Maria Madalena, que usa esse termo. A Maria, lembra? Maria sou eu. Lembra quando Jesus ressuscita? E aí ela confunde Jesus com um jardineiro. Ele fala Rabioni, é um termo raríssimo usado, não é usado esse termo. Rabi sim, você vai encontrar vários momentos, mas Rabioni não. É usado em oração, somente a Deus, onde você fala Senhor. Então pensa uma oração que a gente fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, ouve minha oração, Senhor, eu te adoro. Então, esse é o termo que Bartimeu usa e a Maria Madalena usa para Jesus. Ele está reconhecendo que Jesus é o Deus encarnado, Ele é o Messias, eu quero ver. O texto diz que Jesus curou ele vá, a tua fé te curou. A palavra vá, a tua fé te curou é uma grande discussão, porque a palavra curar também significa salvar. Vá, a tua fé te curou, vá, a tua fé te salvou, pode ser os dois. E aconteceu os dois,
Porque tanto ele foi curado, ele foi curado de verdade, quanto ele foi salvo, porque o texto diz que ele agora não está mais à margem no caminho, está com Jesus no caminho, passou a seguir Jesus no caminho, acabou, é outra vida, à margem do caminho, agora com Jesus no caminho. Então houve o milagre, a cura, e houve a salvação de Bartimeu. Um pouquinho antes, Jesus faz essa pergunta para Tiago e João, os discípulos. Tiago e João, Tiago e João começam a discutir. Jesus fala: o que vocês estão aí? O que vocês querem? Jesus também usa esse termo. O que vocês querem, Tiago e João? O que vocês estão discutindo? Então, estamos aqui, Jesus, discutindo, Jesus, porque no teu reino, Jesus, estamos aqui, eu e Tiago, estamos aqui numa discussão, porque assim, a gente é brother, quer saber quem que vai sentar ao teu lado no reino? Olha a pergunta que eles querem. Olha o que eles querem de Jesus. Querem saber quem que vai ter poder ao lado de Jesus. O Bartimeu quer o quê? Quero só enxergar. Quero só ter a normalidade de enxergar. A fé de Bartimeu supera a fé, nesse momento pelo menos, de Tiago e João. Ele quer enxergar, quer ter a normalidade, e você só percebe aquilo que é normal e que é bom quando você perde. Às vezes você está tão acostumado com aquilo, movimento, você já viu isso? Você fala assim, cara, você nunca sabe a importância de um dedão, mas quando perde o dedão, você fala, cara, o que eu queria mesmo era ter o movimento do dedão. Por isso, quando nós estamos enfermos, às vezes a gente fica mais desesperado. Assim, já aconteceu com você? Você está no hospital? Já aconteceu comigo, às vezes eu estava no hotel, estava passando mal, fui dar a aula e passei mal no meio da aula. Estava no hotel, falei, Jesus, eu acho que eu vou morrer dessa vez mesmo. Aí já começa a confessar os pecados. Jesus, eu não quero mais nada. Eu falei assim, eu não quero mais nada, eu não vou pedir nada, Jesus, não quero, não é bem, nem ministério, eu não quero mais nada, eu só quero voltar ao normal, eu quero estar uma saúde bem, assim. Então, é o que o Bartimeu quer, ele está desesperado, ele quer ter saúde, ele quer ter saúde. Vá, a tua fé te salvou, te curou. Ele passou a enxergar, seguiu Jesus pelo caminho. Então, amados, persistência, cura e salvação. Uma pessoa curada e salva seguindo Jesus pelo caminho. Jesus tem poder para curar, mas o objetivo de Jesus é curar e salvar. Ele pode resolver os problemas? Pode. Uma deficiência? Pode. Sim, mas Ele quer você no caminho. Porque não adianta nada Ele curar e você permanecer no caminho, na margem do caminho, ao longe. Ele quer que você esteja junto com Ele no caminho. O Salmo 50:15 diz: invoca-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Fica a dica 1: seus problemas, deficiências, falhas, pontos fracos não podem te travar, te impedirem de crer. Fica a dica 2: não dê ouvidos à multidão, pois eles irão te calar. Fica a dica 3: persista, use o dom que Deus te deu, a fé. É necessário, o crente tem que ter fé, tem que exercer a fé. Fica a dica 4: Ele te chamou. Jesus chamou Bartimeu e Ele nos chamou e Ele nos chama. Ele não somente cura, mas principalmente salva. Mas o final é o mais importante. A vida boa é estar no caminho com Jesus, porque o caminho de Jesus te leva à presença do Pai e à vida eterna. Qualquer outra coisa não vai ser tão interessante quanto a vida boa que é estar no caminho com Jesus.